Graça e paz a todos, sejam bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje, mais uma quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Estamos aqui para cultuar a Deus, pedir a direção do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações. Os nossos queridos irmãos estão nos prestigiando na live, que o Senhor venha falar a cada um de vocês. Que cada lar representado aqui, o Senhor possa abençoar, rasgando os céus e trazendo as bênçãos sem medidas. Eu quero neste momento, junto com você, fecharmos os nossos olhos, se possível, curvar as nossas cabeças, entrando na presença de Deus, e vamos clamar ao Senhor. Porque até mesmo para prestarmos culto a Ele, nós precisamos do Senhor. Pai querido, maravilhoso Deus, o Teu amor foi derramado aos nossos corações, e por isso o Senhor nos atraiu até o céu. E nesta noite, como ovelhas do Teu aprisco, queremos ouvir a voz do nosso pastor. Fala com cada um, resplandecendo a Tua luz sobre as nossas vidas, porque Tu és a luz do mundo, e quem te segue jamais andará em trevas. Por isso, Pai, que a luz que há em nós, a Tua presença, venha iluminar todos os nossos dias, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. E essa palavra hoje, que nós clamamos a Ti e pedimos no nome de Jesus, que o Senhor se revele e fale com cada um, tocando no corpo, na alma e no espírito. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, deixar um convite especial. Todos os domingos, às 19h30, nós temos o culto da família. Porém, neste domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Todo primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, se cumprindo conforme a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, e nós devemos fazer isto em memória de Jesus, até que Ele volte para nos buscar. Então, os irmãos que não estiverem conosco no culto presencial, mas também podem participar da Santa Ceia nos seus lares, com um pedaço de pão partido e um suco da videira também, em nome de Jesus. Amém, queridos? E os que trouxeram a Bíblia, aqueles que têm a Bíblia no celular, nós vamos abri-la no livro de Hebreus, no capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Amém. Vamos esperar mais um pouquinho. Amém. Hebreus, capítulo de número 6. E a leitura, irmãos, que nós vamos fazer é a partir do verso de número 10. Louvado seja Deus. Hebreus 6, 10. E assim diz a Sagrada Escritura: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão,
como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Eu quero repetir isso aqui. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. E essa noite, a palavra vai por João André. Palavra de Deus no coração desse servo. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Você pediu para Deus falar, Deus está falando na palavra. Aleluia. Vamos orar para que o Espírito Santo se revele em nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus que se revela a cada um, e portanto, no nome de Jesus, Pai, como necessitamos da Tua palavra. Palavra essa que nos divide por inteiro, e que não há lugar em nós que não possa ser alcançado pela Tua glória. Por isso, Espírito Santo, que esta palavra seja a flecha que atinge o alvo, seja a palavra rema, seja aquilo, Pai, que não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que o Senhor tinha escrito neste dia. Portanto, te louvamos agora e queremos te louvar por todos os nossos dias. Obrigado pela Tua presença e obrigado já pela certeza, pela fé que nós temos da vitória em Cristo Jesus. No santo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre a exortação para permanecermos na fé. Basicamente, o capítulo 6 do livro de Hebreus é uma exortação, é um chamado de Deus a nós, para que nós venhamos a permanecer na fé. E logo aqui nós encontramos aqui um ponto chave, e uma chave que abre o nosso entendimento. Se eu fizer uma pergunta para os irmãos, ninguém gosta de imitar outra pessoa, concorda comigo? Né? Deus também não gosta. Por que Deus também não gosta, pastor? Porque Ele nos fez únicos. Ainda que você tenha dons que outros não têm, e outros tenham outros dons e você não tem, você tem a tua única digital em todo esse planeta Terra. Porém, só existe uma única coisa que Deus deseja, pede e fica feliz que a gente imite. É a fé dos homens de Deus. Por melhor que seja o homem, não imite ele em nada. Faça você da tua maneira, do teu jeito, com a tua personalidade. Mas a fé, ela precisa ser imitada. Então você olha para isso e olha a grandeza da fé. Porque a fé em Hebreus, no capítulo 11, fala que a fé, ela é aquilo que os olhos não veem, mas nós cremos, com uma certeza absoluta da nossa fé. E como nós temos essa certeza, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, do menor grão que existe, é minúsculo esse grão. E se você tiver essa fé, minúscula que seja, então já é suficiente para a sua vida ser transformada por 360 graus. Mas nós precisamos dessa exortação para permanecermos na fé, irmãos. Porque tudo, eu sempre digo e vou lutar comigo mesmo, contra a minha carne, e quando eu viver, eu vou estar falando sobre isso, que a maior dificuldade do ser humano é permanecer. Permanecer. Se você
perceber em todas as áreas da nossa vida como é duro, difícil, com suor, permanecer casados até que a morte nos separe. É fácil? A gente pode dizer que é fácil? Não, a própria Bíblia diz, nós fizemos um voto, e aí é na pobreza e na riqueza. Ser casado na riqueza é uma bênção, mas ser casado na pobreza também tem que ser uma bênção. Na saúde é uma doença. Ser casado na saúde, maravilhoso, mas ser casado na doença também tem que ser maravilhoso, até que a morte nos separe. Só que tudo isso traz as aflições que Jesus Cristo nos disse. E por isso que muitos não conseguem perseverar até o fim, no casamento, no estudo, em algum trabalho, num relacionamento de amizades. Quantas pessoas tiveram amigos genuínos, amigos verdadeiros, mas pelas aflições da vida romperam, já não são mais amigos, não conseguiram perseverar nessa amizade. E a Bíblia, irmãos, é o indicativo, é o norte, é o poder de Deus para que nós venhamos a permanecer nele, que a palavra dele permaneça em nós e que nós continuemos sendo verdade. Nós precisamos permanecer sendo verdade até o fim. Eu pequei. Eu errei. Eu acertei. Então, esta é a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é bom, irmãos, vivermos libertos disso. Saber que você pode imitar a fé de outras pessoas. Vamos dar alguns exemplos. Quando você ouve um testemunho abençoado, para que servem os testemunhos? Para edificar a tua fé, para solidificar a tua fé, para que a tua fé ela permaneça. Aí essa pessoa que tem um testemunho em uma área, vamos falar aí de repente uma área financeira, seria bem a área que você está passando nesse momento. Então aquele testemunho vai te fortalecer. E por que você está ouvindo aquele testemunho? Por que naquele dia, naquela hora, Deus preparou uma pessoa que você não consegue, ou pelo rádio, ou pela internet, ou pelo culto aqui, para falar algo para você que você nem imaginaria? Justamente porque Deus tem um propósito para fortalecer a tua fé, e que aquele testemunho você possa imitar e fazer daquela maneira, aplicando aquele testemunho, né? Vamos dar um exemplo de fé. A mulher hemorrágica, uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Ela tinha sofrido muito, gastou todos os seus bens, ela tinha uma condição boa financeira, mas enquanto ela tinha saúde, condição financeira, e depois ela ficou enferma e teve uma hemorragia, ela foi gastando todos os seus bens e nunca aplicou a fé. Até que ela começou a ouvir de Jesus. Ouviu daqui, ouviu de lá, que existia um mestre que curava, um mestre que ressuscitava, um mestre que transformava a vida. E ela começou a ver os testemunhos. E foi tão impactante aqueles testemunhos que um dia ela olhou para ela mesma como verdade e disse: se eu apenas tocar na orla de Jesus, serei curado. Então, olha a fé dela para que a gente possa imitar a fé dessa mulher. Se eu apenas, ela mesma declarou que não era nada difícil. Se eu apenas, olha como essa palavra, uma palavra na Bíblia, muda todo o conceito da história. Se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Se eu apenas orar ao Senhor com todo o meu coração, com veracidade,
então eu ouvirei a voz do meu Deus, porque é bíblico. A Bíblia diz: todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, a porta se abre. Então, é essa fé, queridos, que nós precisamos copiar, imitar essas pessoas e de todos os outros da Bíblia. Um grande exemplo de um homem que imitou a fé foi Eliseu, que era discípulo de Elias. Ele aprendeu tudo o que ele sabia com Elias. Por quê, irmãos? Porque a fé, nós também precisamos aprender. É, pastor, sim. Irmãos, do nascimento ao nosso último dia de vida, nós estamos aprendendo. E tem algo que é muito importante que nós precisamos aprender. É justamente a fé. Porque é pela fé em Cristo que nós somos salvos. Então, aprenda da fé. Aprenda a praticá-la. Aprenda a usá-la como você nunca usou. Faça prova da tua fé. Não faça prova de Deus, porque a Bíblia nos diz que o único lugar que a gente pode fazer prova de Deus é nos dízimos. Está lá em Malaquias capítulo 3: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o único lugar da Bíblia que você pode provar Deus, colocar ele no canto, no bom sentido, é falar assim: Senhor, eu sou dizimista fiel, só que eu estou perecendo nessa área. Então Deus vai inverter o meu jogo. Agora, em outra condição, nunca você pode colocar Deus à prova. Porém, você pode colocar a sua fé em prova. Por isso que a oração, ela é acompanhada de jejum. Orai e vigiai. Não existe só a oração. Existe uma oração com vigilância. Porque nessa oração eu preciso vigiar em primeiro lugar a minha fé. Se a minha fé está baseada no que está escrito na palavra. A palavra fala assim: tudo aquilo que pedires em nome de Jesus vos será concedido. Então a tua oração está sendo feita no nome de Jesus ou está sendo feita no nome do Paulo? No nome de João? Os demônios são expulsos no nome de Pedro, Paulo, dos discípulos, ou no nome de Jesus? Todos os demônios são expulsos no nome de Jesus. O pastor, o ser humano mais santo dessa terra, não consegue expulsar um demônio no nome dele, porque a Bíblia diz que toda casca, todo demônio são expulsos por Jesus. É Jesus que tem o poder sobre as trevas. Mas aí que você tem que aplicar a tua fé. Exortação a permanecer na fé. Como é que eu permaneço na fé? Na tua oração, vigia se a tua oração está com fé. Verifica se a tua oração não é somente uma reza. Uma reza são repetições de palavras. Agora, uma oração é um diálogo. É um diálogo que você está rasgando, está abrindo o teu coração, falando para Deus. Um exemplo fácil para que você entenda isso. Você tem um amigo, você tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão que é confidente dele, ou até a esposa ou o esposo. Você abre o coração e fala: meu amor, ou meu pai, ou meu amigo, olha, eu estou assim, estou passando por isso. O que é que eu faço? Você não aumentou nada, você não diminuiu nada, você falou a verdade para ele, porque você crê naquele teu amigo. E assim é a nossa oração. Você vai ser verdade de verdade diante de Deus, principalmente, aplicando a tua fé, porque você vai crer que Ele vai te responder. E tudo isso que nós fazemos é pela fé. A Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. Meus irmãos, o justo é aquele que foi justificado
por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque nessa terra não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos da glória eterna foram. Porém, em Cristo mudou toda a nossa história. Então todos aqueles que nele creram não perecem mais, porque foram justificados. Então agora, justificados, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. E tudo o que um justo faz, o Senhor avaliza. Não há nada que um justo faz que justifica Deus não avalizar. Como diz essa frase? Não há nada que um justo faz que justifique Deus não avalizar. Por quê? Porque Ele avaliza exatamente tudo que está na palavra, porque a palavra é imutável. A palavra não pode mudar. E por que eu dei poucos exemplos aqui, poucos versículos na Bíblia, justamente para que essa mensagem dessa noite, irmãos, ela não fique longa, mas ela fique penetrante mesmo, porque esta fé hoje, nessa exortação de ensino, da prática, você começa a ter os seus olhos com uma outra dimensão de fé. Não uma dimensão que você talvez já viveu até aqui e você está frustrado, né? Mas uma dimensão de fé, a fé que agrada a Deus. Teve uma época que eu já preguei sobre isso. Tem a fé que agrada a Deus, tem a fé que desagrada a Deus. Quer ver um exemplo assim, muito forte? Tem gente que tem fé em algo do mal. Ele tem certeza que se ele fizer aquela situação do mal, aquela barriga, aquela coisa, vai dar certo. Isso é fé. Só que é uma fé que desagrada a Deus. É uma fé errada. É uma fé que vai consumir a vida dele. Por isso que a fé tem que ser bem aplicada. A fé tem que ser direcionada, porque a fé é poder de Deus, irmãos. E nós vamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. E tudo quanto nós fizermos nessa terra, nós estamos fazendo pela fé. E tudo que o justo fizer, ele vai ser recompensado. Esses dias eu estava louvando, agradecendo a Deus, né? Por esse Deus ser tão maravilhoso, da graça dele. Eu preguei até, se não me engano, no domingo passado, sobre a graça do Senhor, que é tão maravilhosa que até uma água que o mundo cobra, para a gente tomar um copo d'água, Deus dá a vida, dá o ar que a gente respira e não cobra nada. A gente não paga para respirar, a gente não paga para viver, né? Isso é dom de Deus. Então, imagina se você der um copo de água para um pequenino, como você vai agradar a Deus? Se você usar a tua fé na certeza que você é um instrumento para abençoar pessoas, a tua fé ela vai ser a mais poderosa de todas. Repete isso, pastor. Qual que é a maior vontade de Deus? É que uma alma seja ganha para Ele. Porque uma única alma, uma única vida vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Então, se a tua fé for usada para falar do amor de Deus para uma pessoa, então você está na fé direcional, a fé que atinge o alvo. E aí, não fazemos para ter recompensa, mas fazemos para agradar a Deus, né? Para ter mais ainda comunhão com o Senhor. Então, olha o versículo que nós lemos no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 10. Porque Deus não é injusto, é óbvio, Deus ele é justo, é o justo juiz. Então ele diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do teu serviço e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos, enquanto servistes ao Antônio, a Maria, a Pedro, e ainda serves. Olha que maravilha, gente. Então, aqui tem muita coisa de Deus. Nos fala
da justiça de Deus, porque Ele não é injusto. O homem pode ter falhado com você, o homem pode ter errado com você. Tem tantas pessoas que já saíram das igrejas, tem tantas pessoas que não querem mais fazer células, tantas pessoas que não querem ver mais pregações. Por quê? Porque homens foram enganados para enganar. E aí eles, enganados pelos homens, desfaleceram na sua fé. Então, essa é a exortação. Porque, queridos, Deus não é homem para inimigo, mas fiel para cumprir todas as suas promessas. E Ele é justo e não injusto. E posicionando, tão justo que é o juiz de todos os juízos. E Ele não se esquece da nossa obra. Por quê? Porque a única coisa que Deus esquece, e Ele tem o poder para esquecer, eu já fiquei imaginando isso um dia, fazendo uma sistemática profunda da palavra de Deus, né? Um Deus que pode tudo e todas as coisas, como é que pode esquecer? Eu me lembro do que eu almocei hoje, mas eu já me esqueci do que eu almocei há uma semana atrás. Agora, como é que Deus Todo-Poderoso pode se esquecer? Porque o amor dele é tão grande que a única coisa que Ele faz questão de esquecer, e está escrito aqui que Deus é esquecido nisso, é dos nossos pecados. E por quê? Porque Ele perdoa perdoando, pega os teus pecados, joga no mar de esquecimento e nunca mais se lembra deles. Olha que Deus maravilhoso. E Ele não se esquece das boas obras, e principalmente das obras com amor. Está escrito aqui. Por quê, queridos? Mais uma vez sobre a fé. Tudo que fizer, tudo que falar, faça como se estivesse fazendo para Deus. Meus irmãos, eu estou aqui com o microfone na mão, estou pregando, nós temos poucas pessoas aqui, mas se tivesse 10.000 pessoas aqui, eu pregaria dessa mesma maneira, com esse mesmo entusiasmo, porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Louvado seja o Senhor. Você consegue entender essa fé? Imite essa fé. Eu não estou falando para você imitar a minha vida, imitar o que eu faço, mas imite essa fé. Faça tudo para Deus, e aí você vai ver que tuas coisas vão brilhar. Tudo vai ser mais limpo, tudo vai ser mais claro, tudo vai ser mais suave a partir do momento que nós fazemos para Deus. Porque quando nós fazemos para Deus, existe uma milícia de anjos para nos ajudar. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os caminhos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando fazer para o homem, e penando, e suando, e quanto mais você faz para o homem, mais ele desagrada do serviço. Você pode fazer 101%, não é a qualidade dele, mas para Deus, você dando os primeiros passos, esforçando para fazer da tua maneira, com amor, então o Senhor vai te recompensar. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para que com o seu nome mostraste em quantos serviços que nós já fizemos com muito amor, grandes obras para o Senhor, mas Ele diz assim, e ainda certas, porque a fé ela tem que permanecer. Não adianta, queridos, ser bonzinho um dia e outro dia ser o cão, né? Não, nós temos que ter uma constância do Senhor. Então, se você é chamado para viver pela fé, viva pela fé, para que as pessoas, quando precisar, ela vai lembrar que existe um nome de Deus lá no teu bairro, lá no teu endereço, na tua rua, naquele número do WhatsApp que tem lá no celular. Então ele vai lembrar que tem um homem de Deus que já serviu aos santos, mas que ainda continua servindo, independente do que se passou. Tem irmãos na nossa igreja aqui
que nós vamos completar agora 24 anos. Tem irmãos que nem lembram mais com a gente aqui, faz mais de 20 anos, mas até hoje ele contato comigo. E lembra do pastor: ô pastor André, ô pastor Sul, ora por mim, estou precisando de uma oração. Irmãos que nem estão mais aqui, estão fora do Brasil, outros estão no Brasil, em outros estados, mas lembram. Então, olha que bênção, irmãos. Só que a bênção maior é saber que Deus não se esquece. Porque se nós não nos esquecemos desses irmãos, quanto mais Deus vai se esquecer de nós. Mas, olha o verso 11: mas desejamos, agora é um desejo dos discípulos, mas desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. A esperança, irmãos, ela só morre, porque você já ouviu muitas pessoas falam assim: ah, pastor, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais sonho. Ela morre se você não perseverar. Então está claro aqui, o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem que você vai imitar? Você vai imitar aqui Abraão, que a Bíblia diz que ele teve fé, ele teve paciência, ele lutou contra a própria esperança, mas ele recebeu a bênção de Deus, atingiu o alvo. Ou você vai fazer como aqueles que, não, melhor, ou você vai fazer como o próprio Abraão fez uma vez, desagradando a Deus, porém aprendeu de tal maneira para ser o pai da fé, que Abraão na Bíblia é chamado pai da fé. Deus fez a promessa para ele, do filho Isaac. E sabe o que ele fez? Antes de cumprir a promessa, ele fez outro filho, não com Sara, sua mulher, mas com Agar, a concubina, uma serva de Sara, e nasceu Ismael. E esse erro repercute no mundo até hoje. O islamismo brigando com o judaísmo. A guerra não para, a guerra não cessa. Os dois filhos de Abraão. Só que ele, esse homem, foi chamado pai na fé, porque até o pai na fé era. Desde que nós somos humanos, nós erramos. E é por isso, e ciente de que nós somos falhos e erramos, nós precisamos continuar essa nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé e permanecer acima de tudo nessa fé, ainda que não aconteça no teu tempo. Pastor, mas eu já não sei mais o que fazer, já passou anos. Não importa se passou anos. Terminou? Ainda não terminou. Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, se Deus está nos chamando para perseverar na fé, imagina como o próprio Deus persevera para a nossa salvação, ao ponto de olhar para mim e para você, que pecamos todos os dias, e renovar as suas misericórdias a cada manhã, que é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso ele diz: não nos façais negligentes. Uma pessoa negligente é uma pessoa que ela não tem muito cuidado, né? Ela vai pegar um copo desse aqui, sabe que é um copo de vidro, esse está vazio, está sem água, mas ela pega de qualquer jeito, sem olhar, pode cair, pode quebrar, né? Como é de vidro, e principalmente se tiver água, então eu tenho que focar. Eu vou pegar, vou segurar firme e vou levar para o lugar que ele precisa estar. Pronto. Agora, fim, dente. Pronto, simples. Por que uma pessoa tropeça? Negligente.
Quem quer tropeçar? Quem quer se calar aqui, calar no joelho, rasgar a roupa, sujar a roupa? Mas por quê? Você não está focado. Se você está andando, você tem que estar focado na estrada. Se você está dirigindo, você tem que estar focado na direção. Aquilo que você estiver fazendo, você tem que estar focado. Pastor, agora está pregando, eu estou focado na pregação. Eu não estou focado aqui na minha mente, nos problemas que eu tenho lá fora, na minha família, nas contas para pagar, ou isso aqui. Eu estou focado aqui. Este é o momento. Depois e depois. E o depois, o que você for fazer, você foque também naquilo. Um dia basta o seu dia, o seu próprio nome. Então, cada dia. Verso 13: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como ele não tinha outro maior para quem jurasse, e não existe ninguém maior que Deus, ele jurou por si mesmo, para nós termos uma garantia de que ele é fiel para cumprir a promessa. Tanto que Jó, aí no estado de calamidade total, ele disse: eu pensei que o meu Redentor vive. E no final, esse no final é tremendo. Ele não falou assim, e hoje, e agora, daqui 2 dias, daqui uma semana, Deus vai mudar tudo. Então isso não é uma fé gradativa. Ei, você não é dono do mundo. Você não sabe contar os seus anos de vida. Quantos anos você vai viver? Então você está falando que daqui 3 dias Deus vai resolver. O meu Redentor vive. E no final, qual que é o final? Não é a morte, não. É o final daquele problema. Entendeu? Porque tudo tem início e também tem fim. O problema é o casamento, o problema é o trabalho, o problema é o amigo, o problema é a enfermidade. A enfermidade, tem enfermidades, nem Jesus não cura. Ele te dá a direção, vai lá na farmácia, compra lá esses centavos lá, compra um toinho, minha dor sumiu. Não precisa de Jesus, sumiu. Não. Usa a tua fé para essas coisas que estão tirando a tua integridade, está tirando a tua alegria, a tua vontade de amar, a tua vontade de viver, que está roubando a tua esperança, está sugando as tuas energias, as tuas forças, porque Ele é fiel para prometer. Então, por isso que, como não tinha ninguém para ajudar, Ele jurou por si mesmo. Eu e você, a gente promete, né? A gente fala, não, eu te prometo e tal, e você acaba confiando. Qual que a Bíblia diz? No verso 16: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Então, nós entre homens, nós fazemos isso. Está aquela contenda, aí você chega a um superior e fala: ó, eu prometo, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vamos acabar com essa situação. Então, essa atitude vai selar o fim daquela situação. Quanto mais Deus não tem o fim de todas as coisas nas suas mãos. Então, eu quero declarar para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a gente, que Deus tem um fim para esse teu sofrimento, para essa tua depressão, para essa tua opressão, para essa tua carência, para a síndrome do pânico, para todas essas circunstâncias que você passa, esse medo de morte, esse medo de sair da tua casa, esse medo de não romper, esse medo de fracassar, esse medo de não dar certo. Deus tem um fim. Deus tem um fim. E esse estado que você vive agora não define, irmãos, a tua vida. A vida, ela precisa ter tudo isso que Jesus chama de aflições, justamente para a gente permanecer nessa fé, usar essa fé, porque se não existisse problemas, se não existisse aflições, ninguém gostaria disso. Você pode resolver tudo sozinho, não precisa de ninguém, mas isso é impossível.
porque todos nós precisamos uns dos outros. Verso 15: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Eu quero pedir hoje ao Senhor paciência para mim, paciência para você. Mas não é essa paciência de você ficar calminho, não falar alto, estar equilibrado emocionalmente e falar quieto, né? Com voz de algodão, mas a paciência da certeza de que o teu Redentor vive e que essa tua luta aí vai passar, vai ter fim, e o fim está nas mãos dele, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos entregar este momento agora para Ele. Rasga o teu coração, ora ao Senhor em nome de Jesus e diga também qual é a tua aflição, qual é a área da tua vida que está sendo travada e que vai ter fim. Chama o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela multidão de milagres que acontece hoje aqui nesse tempo, que acontece, Senhor, nas redes sociais, que acontece através dessa palavra gerada nos céus e que encontrou lugar no nosso coração, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus que o nosso Redentor vive, e no fim de cada área da nossa vida, de cada obstáculo que nós estamos passando, o Senhor se levantará em nosso favor. Receba, igreja, receba a bênção de Deus, receba a cura, receba a prosperidade, receba as maravilhas que vêm dos céus, receba uma porção de renovo, um avivamento sobre você. Que Deus te ajude a renovar sua mente, o teu emocional, porque muitas vezes o nosso espiritual, estando fraco, fragilizado, o emocional também acompanha muitas vezes, e que você fortaleça o teu espírito, fortaleça a tua fé, a fé que agrada a Deus, e nada agrada mais a Deus do que o amor. Você amar a você, você amar o seu próximo como a ti mesmo, ajudar, porque este é o caminho do homem, do nascer ao subir para os céus, é ajudar uns aos outros, é servir como um verdadeiro discípulo do Senhor. Nós sejamos servos, amados, guardados e chamados pelo Pai, como diz no livro de Judas, capítulo de número 1. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai esteja agora e com cada um de vocês. Vão em paz e até domingo às 19h30 ao vivo no Facebook. 1%.